Boa noite, pessoal. Estamos aí hoje, dia 22/7/2020, 22 de julho, quarta-feira. Nós vamos bater um papo nesse episódio do Say Talks. Nós vamos bater um papo com o Sérgio Passos, que é o CTO da Take. A Take é a empresa desenvolvedora da plataforma Blip, que é uma plataforma para contatos inteligentes, para desenvolvimento de chatbots. E hoje nós vamos conversar sobre chatbots, que é grande tendência aí no mercado. Ô Sérgio, antes de mais nada, muito obrigado por ter vindo, vai ser muito bom a gente poder conversar. E antes da gente começar a conversar, eu queria falar rapidamente o seguinte, né? Eu fui preparar uma apresentação, né? Afinal de contas, o que é chatbot, né? Que assunto é esse que nós vamos conversar? Por que esse assunto é tão importante, né? Então, antes da gente conversar, eu falei assim, vou pesquisar na internet e vou perguntar para quem sabe. E aí, nada melhor, né? Quem sabe mais sobre chatbot do que um chatbot propriamente dito, né? E aí, se a gente pensar no Loebner Prize, o Loebner Prize ele é famoso, é o prêmio dos chatbots, é uma espécie de teste de Turing. Não é exatamente um teste de Turing, né, pessoal? Porque no teste de Turing, os jurados não sabem que estão conversando com o computador, ou eles têm que adivinhar se estão conversando com o computador ou não. No caso do Loebner Prize, os jurados eles conversam com diversos chatbots e vão escolher aquele que tem o diálogo mais natural, o diálogo mais convincente. E o ganhador dos últimos Loebner Prize, que já é ex-campeão, o Mitsuki. Mitsuko, também chamado de Cookie, tá vendo? Esse chatbot, é um chatbot de propósito geral, né, que foi ganhador dos últimos 5 anos, já foi 6 vezes ganhador, tá ok? Já tem aparecido em diversos jornais e tal. E eu fui perguntando para o chatbot, eu fiquei batendo um papo com ele, é interessante que você começa a bater papo e não consegue parar, né? É muito divertido. E aí, no meio do papo lá, eu perguntei lá, anyways, I need to talk about chatbots. What can I say? Né? O que eu posso dizer sobre chatbots? E aí o Cookie, o Mitsuko, me respondeu assim, you sound bored. Tá vendo que ele viu o anyways, ele viu o not really, percebeu que eu estava chateado, que eu não estava muito empolgado, tá vendo? You sound bored. Sure, chatbots sound like a good topic, tá vendo? Chatbots são um bom tópico, né? A chatbot is a computer program designed to talk to you. I am a chatbot. Of course, I like chatbots. I am a chatbot myself. Então, ou seja, basicamente, ele fez a definição mais simples que a gente pode fazer de um chatbot, ou seja, é um programa de computador que conversa com seres humanos. Essa é a base, o princípio aí dos chatbots, tá? E aí ele pergunta assim, what do you think about chatbots? You can say anything you want, but I prefer you do not be rude with me. Então o Cook ele tenta fazer a conversa descolada, falar, não gostaria que você fosse rude comigo, né? Que você fosse gentil, né? Mas você pode falar o que você quiser, né? Enfim, seguindo esse raciocínio aí do Cook, a gente vai tentar estudar porque realmente esse chatbot é um caso, mas é um caso particular que não é exatamente o que a gente precisa para a grande maioria dos nossos use cases, né? A gente não precisa ter um computador que seja capaz de conversar de forma tão natural para a gente poder utilizá-los nos nossos use cases, né, nos nossos aplicativos, nas nossas empresas e agregar valor ao nosso negócio. Né? Só para vocês terem ideia, eu coloquei esse gráfico, é um gráfico que tem o link aí embaixo da Digital Marketing Community, tá vendo? É o indicador de 2018, mostrando os use cases mais previstos, digamos assim, né, em 2018. E se você for olhar, a maioria dos cases que as pessoas esperam utilizar chatbots, elas esperam que os chatbots estejam presentes, são para, olha lá, pequenas respostas de emergência. Então, você chegar no chatbot e resolver um problema rapidinho, você resolver uma reclamação, um problema, tá vendo? Um complaint, a parte de suporte, tá vendo? Você pegar respostas e explicações, tá vendo? Detailed answers and explanations, aí pode ser um chatbot educacional, pode ser um chatbot mentor, né? Ou um chatbot tesaurus, enfim, tá vendo? A te ajudar a encontrar um Customer Service Assistant, tá vendo? Humano, tá vendo? Então, ou seja, o chatbot te faria o roteamento, encaminharia você para o humano adequado que vai ser capaz de resolver seu problema. E aí diversas outras cases, eu não vou detalhar todos os cases não, mas se vocês forem ver, a grande maioria dos cases não requerem
uma conversa, um diálogo muito natural. Então, a gente tem como agregar valor aos negócios utilizando cases de chatbots que são mais simples, que são mais diretos, que são de domínio específico. E aí, assim, a gente vai poder começar a nossa conversa. Ana, antes de começar a nossa conversa, vou mostrar só um último gráfico aqui para justificar a importância dessa nossa reunião, né? Esse bate-papo nosso. Olha por que ele é importante para nós aí, né? Esse aqui é um gráfico de projeção, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com projeção, né? Mas, enfim, é um gráfico de projeção mostrando o mercado de chatbots nos diversos continentes, né? Então, veja bem, a gente estima, a gente está hoje aí em 2019, 2,6 bilhões de dólares esse mercado, e estima-se que em 5 anos nós vamos chegar a 9,4 bilhões. Talvez com essa pandemia esse número, inclusive, possa ficar mais acentuado, né? E aqui no Brasil, gente, olha que impressionante, tá vendo? A América Latina como um todo é nada. A gente tem praticamente a mesma participação que o Oriente Médio e África, tá vendo? Então, assim, realmente tem muito espaço para crescer, né? Então, tem muita coisa para a gente discutir aí, ver onde é que a gente pode utilizar esses chatbots aí para a gente poder trabalhar. E aí, já começando, mostrando aí essa história aí do chatbot, né, pentacampeão lá do Loebner Prize, eu pergunto para o Sérgio, na sua visão aí, você que está fazendo deploy de chatbot todo dia, né, o que você enxerga como chatbot? Quer dizer, a partir de que momento que a gente tem um chatbot agregando valor, seja no negócio, ou, né, na empresa, numa escola? Qual que é a visão sua aí do chatbot? Beleza, obrigado aí. Antes da gente começar, queria agradecer aí pelo convite, participar, falar com a comunidade da PUC. Muito obrigado aí, eu gosto muito de participar, eu como ex-aluno, né, eu tenho muito orgulho aí de fazer parte dessa comunidade também. Eu achei interessante o caso que você falou aí do prêmio, né? Um dos ganhadores, na verdade, a principal cabeça lá do projeto que ganhou é o Steve. Ele tem um sobrenome esquisito, Steve Wozniak, um negócio assim. Wozniak, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Mas ele teve no Brasil em 2018, no primeiro evento que a gente organizou aqui no Brasil sobre esse tema. Deixa eu até compartilhar aqui, eu até consegui recuperar uma fotozinha dele no palco ali falando. A gente tem um evento anual que a gente sempre fala sobre chatbots e sobre o mercado e como que essas coisas estão sendo utilizadas, né? E a gente fazia ele em BH, a primeira edição foi em BH e a segunda edição ela aconteceu em São Paulo. E nessa primeira edição de São Paulo, o Steve apresentou o caso dele, né? Não sei se dá para ver aqui no slide, mas até está falando Mitsuko Chatbot, né? Uhum. E ele tem uma empresa que chama Pandora Bots, né? Que é o que ele derivou aí de todo o aprendizado que ele fala muito bem, né? Que esse projeto dele é bom para ganhar o prêmio, mas ele não é um caso de aplicação no mercado, na indústria. Ele tem um objetivo completamente diferente. Igual só desenvolver uma conversa natural com a pessoa, né? Quase criando uma personalidade ali. Então, é bem diferente da aplicação prática quando a gente vai olhar para negócios mesmo, né? Para mercado. Então, a gente trabalha com chatbots já há bastante tempo. Eu costumo falar que a Take ela é uma veterana nesse mundo aí, talvez uma das primeiras empresas no mundo que começou a trabalhar com essa tecnologia, porque a gente começou a trabalhar com chatbot, na verdade, em 99, quando a gente fundou a empresa. A Take ela é uma empresa que, desde o princípio, ela já tinha no seu DNA a construção de serviços de software que utilizava interface de mensagem para entregar algum valor para os usuários, né? A gente começou lá atrás, que foi até a razão do nosso primeiro boom aí de crescimento, com a venda de música para celular, conteúdo digital, principalmente música, na época ringtone, hoje a turma nem sabe direito o que é ringtone, mas todo mundo, na verdade, deixa o celular no silencioso, mas é o famoso toque, né, para o celular. E a forma de você comprar esses toques nada mais é do que você compartilhando e você tendo uma conversa com uma pessoa com um chatbot, desculpa, na verdade, através de mensagens. Na época, é através de SMS.
Então, não existia esse nome, chatbot, né? Até a academia falava muito de chatterbot, né? Mas a gente não sabia direito o que era que a gente estava fazendo. Até que a gente foi descobrir o que a gente fazia em 2016, quando você falou, quando isso aí virou um boom no mercado. O Zuckerberg batizou isso de chatbot, né? Quando ele abriu a plataforma do Facebook para a construção desses sistemas automatizados. E isso ganhou muita velocidade com o uso da inteligência artificial, que era uma ferramenta que lá atrás, em 99, é óbvio que a gente não usava ainda, né? A gente construiu o software muito baseado no que o pessoal fala de regras, né? Eram regras pré-definidas que tentavam entender a intenção das pessoas por trás da mensagem a partir dessas regras pré-configuradas. Só que ele ganhou outro potencial quando a gente começou a usar a inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Né? A gente começou a compreender muito melhor as intenções das pessoas do que simplesmente com regra. É um mercado que já estava crescendo muito rápido, né? Já estava evoluindo muito rápido. A gente via aplicações, achei perfeito o slide que você mostrou, as aplicações são essas mesmo. Na verdade, ele vem como uma ferramenta para resolver o nosso problema como consumidor, né? Eu brinco que ela vem para tomar o lugar que deveria ter sempre sido dos robôs, que é aquele processo automatizado que acaba acontecendo quando você liga para uma empresa e precisa de um tipo de atendimento. O que a empresa faz, ela coloca uma pessoa do outro lado para fazer um processo robotizado, né? Tem um script ali que a pessoa tem que seguir, né? É um dos trabalhos que a gente acredita que vai ser completamente transformado, já está sendo transformado. E ele vem sendo adotado em tudo quanto é segmento da indústria, né? Não só nas atividades relacionadas a atendimento, que é o mais óbvio, né? Disponibilizar esse atendimento 24/7, todos os dias da semana, todas as horas do dia, mas também a gente vê muitos casos de uso para venda, para relacionamento, engajamento, né? Durante a noite. Eu vou poder citar alguns casos, alguns exemplos também. E na Take, a gente trabalha a ideia do chatbot, na verdade, do ponto de vista da experiência das pessoas, nem tanto do ponto de vista da tecnologia. Apesar da gente ser uma empresa de tecnologia, né, e do chatbot ser uma ferramenta de tecnologia, a gente gosta de olhar para isso do ponto de vista da experiência que a gente quer entregar para o consumidor. E como a experiência ela é mais do que a tecnologia, a gente resolveu dar um outro nome para essa oportunidade de negócio, que a gente acabou chamando de contato inteligente. Qual que é a ideia do contato inteligente? O contato inteligente é a possibilidade de você ter na agenda do seu celular, né, no meio dos seus contatos ali da agenda ou do WhatsApp, o número de telefone ou a conta oficial de uma empresa ou de uma marca com quem você vai começar a se relacionar da mesma forma que você se relacionava com uma pessoa antes, com seus amigos, seus familiares. Então, a gente entende que agora as marcas podem ter esse relacionamento próximo com as pessoas, né? Só que para esse relacionamento acontecer, tem que ser muito melhor do que a experiência nossa com o call center tradicional. A gente tem que trazer o que tem de bom ali no call center, mas a gente tem que deixar para trás tudo que é ruim da experiência do call center. Então, o chatbot ele vem muito ajudar nessa visão, porque é através do chatbot que a gente automatiza e dá escala para todas as boas experiências que a gente vê no call center. Então, a gente observa uma boa experiência no atendimento humano e, a partir do momento que a gente vê que essa é uma boa experiência, que ela merece ser automatizada, aí, assim, a gente usa a tecnologia e a gente dá escala para isso, né? A gente coloca isso para funcionar de uma forma muito mais rápida, de muitas vezes até mais personalizada do que era antes. Né? Então, é uma ferramenta que dá escala, principalmente para grandes empresas, que para conseguir fazer isso dependeria de um exército de pessoas, que é o que acontece hoje, né? Então, um exército de pessoas que muitas das vezes estão lá fazendo trabalho robotizado, e quando você precisa de um atendimento mais personalizado, mais customizado, às vezes essas pessoas não estão preparadas para fazer isso, e acaba frustrando a gente como consumidor, né? Então, a ideia é que o chatbot ele resolva aqueles problemas mais simples para que as pessoas resolvam aqueles problemas mais complexos. Né? A ideia não é substituir, é botar as duas coisas, as duas entidades aí para trabalharem juntas. Mas a gente está vendo um boom, e principalmente por conta da pandemia. A gente viu um movimento assim, super acelerado de empresas desde as pequenas para as gigantes, acelerando processos aí que a gente chama de digitalização, começando por essa etapa aí que é a comunicação com as pessoas, e o chatbot sendo a principal ferramenta, né?
E o WhatsApp hoje sendo o principal canal quando a gente fala disso também. É legal porque você falou de experiência, né? Uma convidada nossa aí, a Flávia, ela até comentou lá, o professor, ele é professor de HC também, né? Realmente, na pós-engenharia de software, da aula de interação humano-computador, imagina, não vai ficar meia hora falando da gente, né? Mas, enfim, em HC, essa questão da experiência, né, para nós é fundamental, e eu tenho visto muitas pesquisas nessa área de chatbot, mostrando justamente, por exemplo, que pessoas, às vezes, preferem conversar com chatbot quando tem informação sensível, por exemplo, porque sabe que o chatbot não vai te julgar. Você sabe que o chatbot ele é regido pelo regime de privacidade da empresa, ou seja, ele não vai para um botequim contar o caso de uma conversa que ele teve, né, à tarde, né, de um cliente que falou alguma coisa que ele achou engraçada, né? Então que já está surgindo essas pessoas que, para resolver questões profissionais, né, operacionais, né, de negócios, estão preferindo, em alguns casos, o chatbot, se ele funciona, né, direitinho, estão preferindo o chatbot. Sem contar o 24/7, né? Porque à noite você pode mandar uma mensagem para o chatbot sem estar preocupado se a pessoa deixou o celular no silencioso ou você vai acordar aquele vendedor, né? Que normalmente você vai deixar para mandar mensagem no dia seguinte com vergonha de atrapalhar a pessoa, né? E se é uma conta de empresa, isso não tem problema, né? E, às vezes você consegue resolver na hora. Até antes de você migrar, a gente tem um exemplo de um caso, desse primeiro caso que você falou, que é o tanto que as pessoas ficam mais confortáveis dependendo do assunto para falar com o robô, né? Que é super interessante. A gente tem um cliente que uma empresa que ela faz renegociação de dívida. E a experiência que ela teve quando ela automatizou foi super interessante, porque antes, quando o contato era humano, e a empresa entrava em contato com a pessoa, falando, olha, eu vi que você tem uma dívida, você comprou na loja tal, parcelou e tem dois meses que você não paga. Então, a sua dívida é tanta, eu estou com uma oferta aqui para parcelar esse pagamento para você, ter um desconto nos juros e tal. E, normalmente, as pessoas, quando estavam conversando com outros do outro lado, elas começavam a inventar desculpas, né? Ah, não, eu vou pagar sim, é porque eu esqueci, acabou, eu não planejei o boleto. Ou não, eu agendei o pagamento, não sei por que deu errado, tal. E elas não ficavam confortáveis, porque é uma fragilidade, né? A pessoa tá devendo, ela não quer se expor. Com o chatbot foi completamente diferente. As pessoas se abriram completamente para saber quais eram as opções, quando é que ela podia renegociar. Elas não tinham essa preocupação de ficar se justificando. Ela ia direto ao ponto que era um ponto bom para ela e bom para a empresa, que era achar um meio termo ali para conseguir regularizar a situação, né? Então, a gente vê muito isso. Tem um outro caso também que foi super interessante, que aí não é cliente nosso nem nada. A gente tem um grupo que é uma comunidade de pessoas que desenvolvem chatbots, chama Bots Brasil, é super ativa lá no Facebook. E tem um caso super famoso que foi um bot que foi criado para ajudar as meninas a relatarem casos de abuso sexual. E elas tinham muito de receio de falar isso com outras pessoas. E elas começaram a se abrir com o robô. A ideia não era dar publicidade nisso, era mais orientar o que ela deve fazer, ela perceber que não era culpa dela, né? E ela tomar consciência de se aquilo que aconteceu com ela era algo que ela deveria relatar mesmo. O engajamento foi sensacional, porque, de novo, as meninas ficavam muito mais confortáveis em falar, sabendo que não era uma pessoa do outro lado lendo a mensagem, era um robô, né? Então, tem casos, é interessante, tem casos que o robô, às vezes, ele dá mais liberdade para as pessoas, para se abrirem, né? O Daniel, ele está perguntando sobre custo, mas para a gente poder responder a dúvida dele de custo, primeiro a gente tem que discutir uma questão sobre plataforma, né? E isso era uma pergunta que, já entrando agora um pouco mais na parte mais técnica, que eu queria fazer para você, porque ele está falando lá, quanto custa um chatbot de perguntas frequentes? Só uma ordem de grandeza, por favor. Então, ele está querendo uma ordem de grandeza. Nós vamos chegar lá, Daniel, a gente vai discutir sobre isso. Fica aí até o final. Mas para a gente discutir sobre o chatbot de pergunta e resposta, a gente tem que entender um pouquinho da plataforma, né? Porque o chatbot, quando você pega qualquer cursinho desses básicos de YouTube, né, que em geral é feito pelas próprias empresas para ensinar a usar as plataformas delas, né, você vai aprender lá que você tem a entidade, né, que você tem o intent, a intenção, e aí que você tem que mapear. E para fazer realmente pergunta e resposta, principalmente se for uma FAQ, esse modelinho, essa regrinha de bolo funciona bem, né? Você tem as intenções dos assuntos, né, as entidades, o que você quer falar de cada assunto e coloca a pergunta.
né, e as respostas prováveis, e a partir daí você conseguir criar um fluxo de diálogo que funciona bem. Né, a gente tem vários estudos até na área de educação, de fazer chatbot para tirar dúvida de conceito, para esse tipo de coisa, funciona muito bem, né? O problema é na hora que a pergunta, e aí ainda nessa parte de experiência de usuário, quando a gente vai projetar um chatbot, uma das grandes regras é que o usuário ele não tem que adivinhar o que o chatbot é capaz de responder, né? Então ele não tem que ficar lá tentando digitar do jeito que o chatbot vai entender. Ou isso já tem que ser orientado, né? E aí tem vários casos de diálogo desse, inclusive um case super legal, até que você me mostrou aí da sua empresa, lá de aluguel de carro pelo chatbot, que é sensacional você conseguir seguir todo o processo de aluguel do carro, escolher o carro, né, quantos dias, a data, disponibilidade, local né, de retirada, local de devolução. Isso, você tem um processo muito claro, né, que realmente dá para automatizar. Mas na hora que a gente não consegue automatizar isso, 100%, ou a gente quer que o robô seja capaz de entender, talvez, não sei, palavras de um domínio mais amplo, aí começa a entrar na plataforma a questão de machine learning, a questão de NLP, né? E aí, voltando um pouquinho na plataforma, eu coloquei uma figurinha aqui só para o pessoal ter um pouquinho de ideia. Então, é uma das 1001 figuras que a gente encontra na internet, né? Mostrando que um tech stack básico, bem simplesinho, de como é que seria, né, um chatbot. E aí, é lógico que nesse stack aqui, além da parte de mensageria, a plataforma de mensageria, que vai impactar no custo, viu, Daniel? Por isso que eu falei que a gente precisa discutir a plataforma antes de falar custo, né? A plataforma de mensagem, aonde que vai ser trocada, faltou aqui o íconezinho do Teams, né? Porque a Azure agora, em Teams, está tudo, agora team-centered, né? E do WhatsApp, né? Do WhatsApp, pois é. Então, assim, vai depender da plataforma de mensagem que você vai utilizar, mas entra. Então, aqui, ó, o Bot Logic está um pouco relacionado com isso que eu acabei de falar, da Entity, né? Mas entra também a parte de processamento natural de linguagem, para você conseguir entender o que o usuário está falando sem você precisar, né, ficar cadastrando diversas opções. Quando você quer realmente um domínio mais aberto, né? Porque se o domínio é fechado, você pode colocar até múltipla escolha no chatbot, né? Mas quando você quer um domínio mais aberto, né? E tem a parte de integração do que você quer fazer com as respostas do usuário, né? Quer dizer, a ideia é que você tem que resolver o problema do consumidor, igual você falou, né? Então você vai Isso. querer Tem acessar. um sócio meu que ele fala o seguinte: um bot que só recebe pergunta e manda resposta, ele é um bot de papo fiado. Você quer Pois bater é. papo fiado, você conversa com um bot desse, mas normalmente não é isso que você quer, né? Pois é, e aí tem a parte de integração, quer dizer, você quer integrar, chamar a API de parceiro, API de terceiro, você quer encaminhar ali, tá vendo, tem um Human Intervention lá embaixo aqui, ó, você quer encaminhar, às vezes, para um atendente humano, quando é um problema que o bot não consegue resolver, né? E tem a parte de analytics aqui, que é o símbolozinho de machine learning, que depois eu queria que você comentasse um pouquinho também, sobre essa questão mas aí a gente discute isso mais para frente um pouquinho, sobre essa questão se é possível a gente usar esse analytics para gerar regras, vamos supor, identificar comportamentos, gerar regras e tentar utilizar alguma análise preditiva assim, do que o usuário vai querer e o bot começar não só responder o usuário, mas propor soluções para o usuário, né? Mas antes, vamos conversar primeiro. Explica para nós aí, ó, até para o Daniel entender, e eu acho que metade do pessoal que está nesse talk, nesse bate-papo aqui, quer saber de preço, todo mundo quer começar a usar o bot, mas todo mundo está preocupado com o preço, né? Que tipo de plataforma, que tipo de infraestrutura que a gente precisa para começar, mas não é só para começar, mas para realmente fazer um negócio que traz valor de verdade, né? Que não seja só brincadeira de garagem. Eu costumo falar que uma arquitetura dessa aí, ela é ótima para você fazer prova de conceito, para você criar o primeiro projeto piloto, validar uma ideia, às vezes até vender internamente a ideia, né? Porque, cara, isso é fato. A gente vem, assim, a gente tem mais de 600 clientes hoje, aí, de tudo quanto é tamanho e segmento diferente.
e 100% dos casos, nenhum chatbot, nenhum robô, né, e falando especificamente do robô, nenhum robô ele sobrevive à primeira interação com uma pessoa que está fora do time que desenvolveu. Qualquer ser humano normal vai conseguir pensar uma forma de pedir alguma coisa que você não conseguiu pensar lá atrás, né? Então, por mais perfeito que sejam as suas regras, que são as opções que você dá para o cliente, né? Às vezes você coloca lá os botões para a pessoa clicar. Vai ter gente que não vai clicar no botão, mesmo querendo uma opção daquele botão. Por mais que você construa o seu modelo de processamento de linguagem natural, pensando todas as intents, todos os exemplos possíveis, vai ter alguém que vai conseguir mandar uma mensagem que vai deixar o seu robô confuso entre duas opções e você não vai saber, ele não vai saber decidir o que é. Então, o mais importante de uma plataforma, na hora que ela vai te ajudar a construir o chatbot, o contato inteligente que a gente fala, ela tem que ajudar a fazer esse processo de evolução contínua. Ela tem que ser uma ferramenta que vai te ajudar não só a construir a primeira versão é importante, só que o importante é que ela te ajude a fazer isso o mais rápido possível, gastando o menos possível de dinheiro e de tempo, né? Então, se acelerar essa entrada, porque você só vai começar a aprender e a fazer o seu contato ali ficar mais inteligente a partir do momento que você entender as interações das pessoas com ele, entender o que elas realmente querem e qual que é a forma delas pedirem aquilo que elas querem, né? Então, se você faz, foi um erro que eu posso até confessar, a gente lá atrás também cometeu esse erro em vários projetos. Às vezes a gente fazia no modelo cascata, né? Pô, especifica um robô, fica 6 meses construindo, pega aquela base de FAQ da empresa gigante, pega aquele histórico todo do call center, constrói o robô, você fala, pô, agora meu filho tá perfeito, ao invés de nascer com 1 ano, ele nasceu com 8 anos, né? A inteligência artificial tem isso, né? Ela tem que ir aprendendo, mas ele não começou com 1, tá com 8, vou botar ele na frente do meu cliente. Cara, é vergonha na certa, e você tem que estar aberto a passar vergonha. O importante é, na hora que o seu robô falha, você ter um processo, uma ferramenta que te ajude da próxima vez que ele receber um cenário parecido, ele conseguir se sair bem, né? E você conseguir aprimorar ali a inteligência dele. Então, assim, a gente divide muito bem os projetos, primeiro na fase de construção, que é essa primeira etapa, a gente tenta fazer ela o mais rápido possível. A segunda etapa, que é a parte de gestão, que é onde você vai entender o que está acontecendo, vai chamar as primeiras pessoas para conversar com esse robô, e muitas das vezes, assim, quase que 100% dos casos, você vai ter um time de atendimento que vai pegar aqueles casos que o robô não consegue resolver, porque a última coisa que você quer é o seu usuário na outra ponta ficar frustrado porque ele queria resolver um problema e o robô não sabia, né? E o robô mandar ele para outro lugar, tipo, liga para a gente. A pior coisa que você pode fazer é isso, a pessoa já está falando com você ali no chat, né? Então, o ideal é que tenha pessoas, e depois dessa fase de gestão, você entra na parte de evolução, que é a partir do aprendizado que você fez, você começa a rodar esse ciclo, né? A gente usa nomes bonitos, mas no final das coisas é o famoso PDCA, que todo mundo aprende. Lá atrás, nada diferente disso. Então, você tem que colocar alguma coisa no ar, aprender com o que deu certo e o que errou e aprimorar aquilo para ter certeza que você vai construir de novo alguma coisa melhor, você vai observar e vai melhorar, né? E aí você entra nesse ciclo. Na fase de construção, e aí já respondendo um pouco a dúvida do Daniel, ela pode ser tão cara ou barata quanto você queira. Então, depende se você quer que o seu robô nasça com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos ou com 8 anos de idade. O tanto de conhecimento que você quer treinar ele para ele ser apto a responder. Desde que você esteja ciente, né, que isso é um trabalho que a gente fez muito no mercado, de educar as pessoas, alinhar a expectativa, né? Você tem que estar ciente que por mais tempo que você gaste nessa parte de construção, você vai ter que investir mais ainda na fase de gestão e evolução do seu robô. Então, por isso que a gente recomenda ao invés de tentar fazer o robô de 8 anos, faz ele de 1 ano. Só que aí você faz ele evoluir mais rápido, né? Você faz ele evoluir toda semana 1 ano a mais, ao invés de ter que esperar 6 meses para ele nascer com 8 anos. Nessa fase de construção, basicamente o que a gente faz é pegar alguma fonte de conhecimento, tipo um FAQ mesmo, e configurar ali algumas perguntas. Normalmente a gente tenta olhar para o que são os outros canais de atendimento que a empresa já tem
para tentar pegar quais são os principais motivos de contato, e aí você tentar automatizar aqueles que podem ser automatizados, e os que não podem, você passa para o atendimento humano o mais rápido possível. A gente tem cliente que eles já entram, né? Tem várias empresas que já entram no modelo 100% humano, sem zero de automação, no máximo controlando o horário de atendimento. Por quê? Porque ela consegue, e aí o custo entra nisso, ela consegue com um dia de projeto colocar o contato dela no ar, consegue entregar uma experiência boa para as pessoas, porque aquele atendente que estava no telefone com uma pessoa por vez, ele está agora atendendo 20, 30 ao mesmo tempo, né? E o mais importante, ele começa a aprender quais são os motivos das pessoas mandarem mensagens para a empresa. E isso é um caso super interessante que a gente vê com várias empresas também. Às vezes a gente olha no call center e você acha que o comportamento no chat vai ser igual ao call center. E é quase certo que não vai ser, né? Eu tenho um exemplo que é muito claro que mostra isso, que é de um banco que trabalhou com a gente lá atrás também, começou com a gente lá em 2016. Eles olharam para o call center e viram lá que o principal motivo de contato no call center por conta de cartão de crédito era a solicitação de bloqueio e segunda via do cartão, porque a pessoa perdia ou era assaltada e ela precisava bloquear o cartão e pedir uma segunda via. Então a gente foi e falou, pô, vamos automatizar esse processo, né? Eles tiveram que construir API do lado deles, a gente teve que autenticar a pessoa do outro lado para ter certeza que era ela que podia fazer aquela solicitação. Então o robô já nasceu lá com 8 anos de idade nessa habilidade de bloquear e pedir segunda via de cartão. E levou meses para a gente conseguir fazer isso. Imagina o que é um banco permitir fazer isso através de um chat, né? Sem nenhum tipo de intervenção humana. E aí colocamos o projeto no ar. O que aconteceu quando a gente colocou essa criança de 8 anos no ar para responder principalmente sobre isso? As pessoas não queriam perguntar sobre isso. A maior parte das pessoas estavam perguntando quanto tempo ia levar para o primeiro cartão de crédito que ela teve aprovado chegar na casa dela. E aí a gente foi tentar entender, poxa, por que esse comportamento é tão diferente do comportamento do call center? E aí a gente viu que se a pessoa tivesse que ligar para o call center, passar por uma URA, cair no atendente só para perguntar se ia chegar o cartão hoje ou amanhã, ela não ia fazer isso, ela ia fazer isso uma vez por semana. Mas como a gente tinha colocado essa opção para ela no chat, que ela podia pegar só o celular dela, mandar uma mensagem, botar do lado e esperar uma resposta, ela fazia isso 2, 3 vezes por dia. Então, era muito melhor essa criança de 8 anos ter nascido com 1 ano respondendo só quanto tempo leva para entregar o cartão, porque eu não preciso de muita segurança, não preciso de nada, não estou expondo nenhuma informação privilegiada ou pessoal daquele cliente, né? Então eu faria muito mais rápido do que gastar 6 meses para entregar algo que não agrega valor para o cliente. O cliente, para aquilo, ele já estava satisfeito com o contato do call center, ele não precisava daquilo lá porque não acontecia frequente. Aquilo era coisa... Você perdeu o seu cartão e ter que bloquear é uma coisa que não acontece o tempo todo. Então a gente faz muito isso, muito cliente opta por essa parte. Automatiza pouco e aquele framework que você mostrou para a fase de construção é perfeito, tirando aquela parte de machine learning, né? Então, ali talvez a gente acrescentaria só a parte de regras, né? Porque muita coisa você consegue perceber qual que é a intenção do cliente, sem precisar mexer ainda com inteligência artificial, né? Muitos aplicativos têm esse recurso de botões, né? De menu, que a pessoa já clica. Então, se a pessoa clicou lá em cartão de crédito, já sei que a intenção dela é falar sobre cartão de crédito. Não preciso pegar aquele texto e mandar para um motor cognitivo, né? Mas aí, se a regra não resolve, a gente cai na inteligência artificial. E aí, a gente treina ela normalmente com essa base de um FAQ, e normalmente a gente faz, inclusive, um teste interno, às vezes até com próprios funcionários que vão validar se esse robô está bem treinado antes de abrir para o público também. É um negócio legal para qualquer empresa, né? Seja público interno, externo, seja universidade. Então, pô, antes de eu liberar o contato da PUC para todos os alunos, vou testar primeiro com os professores, né, ou com os funcionários, vamos ver se ele responde bem. E aí, se esse robô não responde, você sempre tem um back-office ali, né, uma válvula de escape, que é ter um time de atendimento que vai estar pegando aquilo que não está sendo respondido e vai gerar insumo para você depois melhorar a automação também. Então, normalmente, a plataforma, quando a gente olha de construção, você tem várias plataformas que ajudam nessa etapa de construção, algumas mais voltadas para desenvolvedor. Então, o Google tem uma solução super bacana, a IBM tem uma solução legal,
E aí, já falando de custo, você consegue fazer isso de forma gratuita, né? Lógico que você tem um investimento da pessoa que vai fazer o desenvolvimento lá na ponta, né? Mas em termos de ferramenta, você consegue fazer soluções gratuitas. A solução da Take tem uma versão gratuita que você consegue fazer isso também. Só que, como eu falei, quando você percebe que o problema é maior, não é só a construção, e aí você precisa ter a gestão daquilo e você precisa ter os processos de evoluir, você percebe que essas ferramentas, elas não te ajudam muito. Então, você começa a precisar trazer ferramentas de fora. Então, você precisa trazer uma ferramenta de análise de conversa, que muitas das vezes vai usar machine learning. Você precisa trazer uma ferramenta de atendimento humano, porque às vezes você começa com 1, 2 pessoas, daqui a pouco você tem 20, 30 pessoas, você tem que organizar o trabalho dessa turma. Você precisa trazer ferramentas, por exemplo, de gerar campanhas de engajamento com as pessoas. Então, você quer que elas continuem conversando com o seu robô. Então, como é que você engaja com elas, faz campanhas ativas para trazer novas pessoas e para manter esse engajamento. Então, tem várias ferramentas que você tem que pegar e adicionar nessa ferramenta de construção, né, para poder te ajudar a entender e a melhorar a experiência. E aí a nossa solução, né, no caso do Blip, ela é um pouco disso. A gente não quer reinventar a roda, né? A gente entende que você precisa ter o melhor de cada mundo. Então, o motor cognitivo, a gente deixa o usuário usar Google, IBM, Microsoft, ele escolhe qual que ele quer usar. Análise de conversa, você pode usar a solução do Google, de várias outras empresas que também fazem isso. Atendimento humano, a mesma coisa, equipes de atendimento. Então, a gente, na verdade, não é uma ferramenta que concorre. Por isso que eu falo sem medo nenhum de... O Google tem uma ótima solução, a IBM tem uma ótima solução, a Microsoft tem. Então, são tão boas que a gente integra elas na nossa. Né? E a gente permite a pessoa experimentar e usar o que ela acha que atende melhor no cenário dela. Mas é bem complexo. Então, assim, uma solução pode custar o investimento de um desenvolvedor em um dia ou de uma equipe muito grande de 6 meses. Depende. Isso para colocar no ar, né? Mas depois que coloca no ar, a ideia é que isso não seja um projeto, seja um produto vivo, né? E a empresa ela tem que continuar investindo, né? Ou a pessoa, a organização que está fazendo aquilo, ela tem que continuar investindo na evolução constante do produto. Continuando nessa questão aí da tecnologia, vou pegar um exemplo aqui. A Microsoft fazia mal propaganda do Azure com aquele Academia, né, que é um programa de treinamento de IA para todos, assim, tentando visar pessoas leigas que não sejam da computação, sabe? E lá tem uma videoaula que em 1h30 você publica um chatbot no Teams. Por isso que eu estava brincando lá. A videoaula deles, em 1h30 você cria um chatbot no Azure e publica no Teams, né? Então, assim, mas é lógico que ela está publicando no ecossistema dela. E assim, você pega o Dialogflow lá do Google, também em 1 hora você assiste umas videoaulas lá e publica no Google Cloud, né? E assim, para você começar a publicar, né, a publicação de bots, vamos supor que eu, né, gerei regras, bot com respostas estáticas bem simples, né? E está satisfatório ali para mim, eu estou fazendo um Service Desk, onde as perguntas são muito estruturadas e tal, e eu quero publicar. Qual que é a facilidade que a gente tem de conector para eu conectar com o WhatsApp, com o Facebook, com o Teams, a partir dessas plataformas, dando o exemplo da Blip ou de outras plataformas, ou isso é difícil, você tem que sair procurando plugin, você tem que entrar no Stack Overflow, como é que é para poder você publicar o seu bot nas diversas plataformas, um bot só em vários lugares, né? Pois isso depende muito do quanto você quer ter o controle dessa publicação, né? Por exemplo, você como desenvolvedor, você quer fazer essa conexão direta com o canal, é uma opção. Então, a princípio, você não precisa de uma plataforma, né? Nada impede você de construir um chatbot em PHP e colocar ele para funcionar no Facebook Messenger. Você não precisa de uma plataforma intermediária onde você vai construir. É óbvio que você não vai fazer isso em 1 hora, né? A ideia da plataforma é que ela acelere esse desenvolvimento, entregando várias coisas prontas, né? Então, assim, se você for fazer esse trabalho na mão mesmo, você vai ter que ter um investimento primeiro de entender qual é a API que cada aplicativo desse utiliza, né? Então, disponibilizar um robô no Facebook Messenger é completamente diferente de disponibilizar no WhatsApp, que é completamente diferente de disponibilizar no Telegram, que é ainda mais diferente de se disponibilizar no seu website, por exemplo, onde você vai ter que construir a janelinha de chat e fazer tudo, né?
Então, as plataformas, quando a gente fala do ponto de vista de canal, elas entram muito nisso. O primeiro objetivo de uma plataforma é tentar deixar esse desenvolvimento agnóstico ao canal, transparente para o canal. Então, de forma que você construa uma experiência só de conversa e você só plugue, né, seja um plug and play no canal. E aí tem canais onde isso realmente é um plug and play, né? Aí eu posso falar com mais propriedade na nossa plataforma, mas eu sei que outras plataformas têm essa mesma solução do ponto de vista de gateway de canal, onde, uma vez construído o diálogo, né, seja com regras, seja usando NLP, você simplesmente vira uma chavinha e consegue disponibilizar ele, por exemplo, no Facebook Messenger. A publicação de um bot hoje no Facebook Messenger, por exemplo, no caso do Blip, é basicamente você virar uma chave, entrar com seu usuário e senha do Facebook e escolher a página que você quer que ele seja publicado. É algo tão simples quanto. Quando você vai para outros canais, a complexidade vai mudando um pouco. Então, por exemplo, no Telegram, ainda é fácil, é coisa que você resolve em mais minutos do que no Messenger, mas você precisa criar conta, pegar chaves de autenticação e tal, mas também é algo mais simples. O WhatsApp, por exemplo, já é um mundo completamente diferente por conta do modelo dele de criptografia fim a fim. Então, você não consegue ter acesso direto à plataforma do WhatsApp. Você tem que fazer isso via o que o WhatsApp chama de provedor oficial, que é quem vai te entregar uma plataforma para se conectar à solução deles. Mas eu acho que o mais difícil, né, de novo, não é a tecnologia. O mais difícil é a experiência que a gente quer entregar. Então, se eu quero construir um único bot que fala com o cliente no WhatsApp, que é um canal super básico, né, que tem pouquíssimos recursos, e eu quero esse mesmo robô conversando também no Messenger, que talvez seja o canal mais rico, junto com o Telegram que a gente tem, você consegue fazer foguete para a Lua, lá, né, de experiências, de botões, recursos visuais e tal, completamente diferente do WhatsApp. Se você faz um único robô, uma única experiência, você acaba nivelando por baixo. Então, o seu usuário no Facebook Messenger vai ficar frustrado, porque gostaria de utilizar recursos que o Facebook disponibiliza, que o WhatsApp não disponibiliza. Então, do ponto de vista de desenvolvimento... Você tem um exemplo, assim, só para a gente... Um exemplo do caso Facebook e WhatsApp? Tipo, que são publicar para diferentes. amigos, coisas assim? Não, por exemplo, no WhatsApp tem até 1 mês e meio, 2 meses atrás, você só conseguia fazer no WhatsApp as mesmas coisas que um usuário normal consegue fazer na hora que ele está conversando com o outro. Então, o robô estava limitado a fazer as mesmas coisas, né? Mandar mensagem, mandar e receber mensagem, mandar e receber imagem, mandar e receber vídeo, áudio, localização, contato, né? De compartilhar um contato e coisas do tipo. Você não tinha capacidade, por exemplo, que mudou há 2 meses atrás, de mandar um botão do robô perguntar como que eu posso te ajudar hoje? Opção A, B ou C? Que aumenta a simplicidade do uso, né? Você quer da disciplina, né? Pô, é completamente diferente você perguntar e pedir para a pessoa escrever ou você dar um botão para ela clicar no botão, né? A chance dela acertar é muito maior. Então, é um recurso muito mais bacana. No Messenger, você tem o botão, só que no WhatsApp você tem a limitação, você consegue mandar 3 botões só em cada mensagem. No Facebook, você consegue mandar 11 botões. O Facebook tem um conceito de menu. Você consegue fazer scroll em várias opções, com imagem, usando formatação de texto, ícone, um monte de coisa, quase que como uma interface de um aplicativo no meio da conversa. Então, você está tendo uma conversa, chegou num ponto que é mais difícil a pessoa explicar, é mais fácil ela clicar do que ela explicar. O bot, ele quase que se transforma num app. A pessoa consegue interagir e voltar. E se ela quiser, ela pode continuar escrevendo também, né? Mas ela tem recursos, por exemplo, compartilhar uma localização, fazer um pagamento no Facebook. Eu consigo fazer um pagamento hoje. O Brasil ainda não está disponível, mas nos Estados Unidos já está. O WhatsApp está prometendo lançar aí, lançou, voltou, né? Mas para bot ainda não está disponível. Então, são vários recursos que a experiência visual ela fica diferente. E aí, o ideal, por exemplo, esse caso de locadora de carro que você falou, essa locadora ela tem uma experiência no WhatsApp, ela entrega o mesmo serviço, o mesmo atendimento. Você quer alugar um carro? Você consegue. Só que é uma experiência no WhatsApp, é uma experiência completamente diferente no Facebook Messenger. E a gente lançou um canal novo com o Google agora, esse mês,
que é o canal no Google Maps, que é você procura uma empresa no Google Maps, antes aparecia rota e telefone, né? Agora aparece mandar mensagem também. Então é uma experiência completamente diferente, porque tem recursos diferentes. O iMessage, que é o canal da Apple, né, que é o Mensagens da Apple, essa empresa de locação de carro está nele também. E a Apple tem recursos completamente diferentes. Então, não fazia sentido para a marca fazer uma experiência só em todos os lugares. Ela tem que adaptar para usar o melhor. É como a gente fala, né? Você pode fazer uma versão do aplicativo idêntica para Android e iOS. Só que a experiência do usuário é completamente diferente se você fizer uma versão para iOS, considerando tudo que um padrão de interface que o iOS tem, né? O mindset do usuário no iOS é diferente do mindset do usuário no Android. Então, o objetivo de construir a mesma experiência em vários canais acaba sendo esse também. Você acaba perdendo um pouco. É possível, mas você perde um pouco. Para a gente terminar essa questão aí da parte da mensagem, que o Daniel fez outra pergunta sobre isso, perguntando se sempre é necessário a gente passar por um parceiro para conectar no WhatsApp. É sempre necessário? Você consegue fazer isso? Eu posso falar assim que 99,9999% dos casos você tem que passar por um parceiro. Primeiro, por estratégia do WhatsApp. O WhatsApp é uma empresa relativamente pequena para o porte e para a abrangência que eles têm, né, para a quantidade de usuários que eles têm. Então, eles não têm braço hoje para atender toda a empresa no mundo que quiser ter uma integração direta com eles. Então, como forma de escalar a plataforma deles, eles preferiram fechar com um número de parceiros, deve estar girando aí na faixa de 50, 60 no mundo, e esses parceiros são responsáveis por integrar os clientes, os usuários na plataforma. Algumas pouquíssimas empresas do porte de o maior banco do Brasil, a maior empresa de telecomunicações do Brasil, essas empresas elas conseguem ter um contrato direto, porque elas vão trazer um volume muito maior, ou elas vão ter já um relacionamento completamente diferente com o Facebook, que é o pai do WhatsApp ali, né, que é a dona do WhatsApp. Então, mas assim, eu posso afirmar que mesmo nesses casos, para o WhatsApp, o caminho preferencial é via parceiro. Então, ele sempre reluta em permitir isso. E, na verdade, a gente está vendo até alguns casos contrários. Clientes que tinham acesso direto e eles estão migrando agora para trabalhar com algum tipo de parceiro. Entendi. Está até na página do WhatsApp, tá? Eles explicam isso lá também. Entendi. Aqui, eu até ia compartilhar a tela aqui, mas vou só falar, é um último gráfico que eu tinha separado, do chatbots.org, de 2018 também, falando das principais reclamações e pontos de dor dos consumidores, né, dos clientes, né? E o que interessa do gráfico é simplesmente que o maior ponto de dor lá, que é 59%, falava o seguinte, quando o bot me transfere para um agente humano, o agente me pede para repetir toda a informação que eu já tinha dado para o assistente virtual. Quer dizer, esse parece ser, pelo menos até 2018, o problema de transferência de contexto, né? Ou seja, você começa o diálogo no bot e aí tem que terminar esse diálogo em algum lugar. Como é que a gente desenvolve isso? Qual que você acha que é a melhor solução para resolver esse problema de contexto? Tem um exemplo disso aí, que é um exemplo não, né? Uma coisa que o outro sócio meu fala lá na Take também, que eu acho perfeito para isso. Não só essa questão do contexto de passar do automatizado para o humano, mas também a questão do contexto quando você fala hoje, fala de novo daqui a 6 dias, 7 dias, né? Ele fala o seguinte, cara, imagina o que é a diferença do mindset do call center para o mindset do contato inteligente, que é esse mundo de mensagens, esse mundo de conversa que começa e não acaba, né? A conversa no WhatsApp, ela não acaba. Você começa ela e ela continua sempre, né? A diferença é o seguinte, no mundo do call center, eu deito com a minha esposa, converso com ela hoje antes de dormir, dou boa noite para ela, beleza? Chega amanhã de manhã, na hora que eu acordo, eu viro para o lado e falo bom dia, ela fala, olá, seja bem-vindo, por favor, me informe o número do seu CPF e o último protocolo para a gente continuar conversando, né? Por que existe isso no call center? Porque na hora que o call center pede isso, o que ele está querendo fazer? Está querendo saber quem é você para pegar o seu histórico, o seu contexto e continuar a conversa, né? No mundo de contatos por mensagem, principalmente por esses aplicativos onde a conversa começa e não termina,
que é bem diferente dos websites. O website tem esse comportamento de call center, né? Toda vez que você entra no site, abre uma janelinha, você tem que recomeçar. Inclusive, tem aquela angústia que se você não der um oi de vez em quando, ele vai lá e corta a conversa com você, você tem que começar ela de novo, né? É o mindset do call center, é o mindset do tempo médio de atendimento, o pessoal tem que resolver o problema em 10 minutos, porque o cliente está lá no telefone, né? Ele não pode perder a ligação. No mindset do contato inteligente, as coisas são mais assíncronas. Então, o contexto é a parte mais importante do contato, né? Aquele desenho que você fez, que a gente puxa o machine learning, aquele machine learning lá é exatamente esse entendimento do contexto, né? É você saber quem é aquela... para poder falar... Tô no mudo? Não, tá me ouvindo? Não, estou ouvindo, né? Deu uma falhada aqui, mas agora ficou bom de novo. Pode falar. Espera só um minutinho, que eu acho que é meu fone aqui que desconectou. Ah, tá. Não, mas seu áudio ficou bom de novo. Tinha dado uma falhada realmente, mas já tá bom de novo. Esses fones, eu falo que eles não foram feitos para durar 8, 10 horas de trabalho, não. Não. Mas o mais importante é essa questão do contexto, né? Você ter porque da mesma forma que o seu usuário tem um contexto, porque ele pode chegar no WhatsApp ou no aplicativo de mensagem, aí dar a rolada da tela para cima e falar com você, não, mas semana passada você me falou isso, hoje eu quero isso, né? Então ele tem um histórico lá. Tanto o robô quanto o atendente, eles têm que ter essa mesma visualização, né? Então, quando a gente construiu a plataforma lá atrás, qual que era a nossa intenção? Como tudo que a gente faz no produto, como eu comentei antes, a ideia é permitir que você use o que tem disponível já. A gente não quer reinventar. Tem um monte de empresa especializada em fazer ferramenta de atendimento por chat no mercado, né? É muito melhor eu pegar todas essas ferramentas e deixar como uma opção para a empresa escolher qual que ela quer utilizar do que desenvolver uma do zero. Só que a gente percebeu que todas elas, sem exceção, foram construídas com o mindset do call center, que é esse onde o atendente do outro lado, ele não tem o contexto das conversas passadas, ele trabalha no modo ticket, né? Ele olha lá qual que foi o número do protocolo, qual foi o assunto, o CRM, ele consulta lá o resumo que um outro atendente colocou, ele não tem a conversa, né? E a gente viu que para conseguir dar uma boa experiência, o atendente também tinha que ter esse histórico. Então, hoje, por exemplo, a nossa interface para o atendente ela é muito parecida com o WhatsApp web que a gente usa no computador. Ele consegue, na hora que um cliente cai para ele consegue ver todo o histórico da conversa que a pessoa já teve com o robô antes de cair nele, para não ter que perguntar a mesma coisa, perguntar qual que é o seu último protocolo, como que eu posso te ajudar, né? Ele já entra resolvendo o problema. E a mesma coisa o robô. O robô também tem um pouco dessa quebra quando a pessoa termina de falar com o atendente e volta para o automatizado. A gente ainda tem muito para evoluir isso, mas uma das coisas que a gente mais tem trabalhado é fazer o robô aprender com a experiência que foi feita no humano. Ele pegar o contexto do que houve no atendimento humano e usar isso também para enriquecer o contexto dele. E, por exemplo, da próxima vez que a pessoa pedir para falar com o atendente, ele poder perguntar, pô, mas você quer resolver sobre esse problema que você conversou da última vez? Você quer que eu resolva para você ou você quer falar com a mesma pessoa que te atendeu da outra vez para ela continuar seu atendimento ou pode ser com o próximo disponível? Para falar com aquela mesma pessoa, o tempo de espera é tanto. Para falar com o próximo disponível é tanto. Então, ele começa a poder dar mais contexto e dar um negócio uma experiência mais personalizada. Mas essa quebra é o principal discurso nosso de falar por que o chatbot, o projeto ele tem que ser completamente diferente nesses canais de mensagens do que era nesse canal na web, esse atendimento na web. Por que essas soluções que foram construídas para a web não funcionam bem para esse mundo de messaging que a gente fala, que é esse mundo desses aplicativos? Entendi. Então, assim, para você, essa questão do contexto, a melhor forma de armazenar isso seria na forma de diálogo mesmo, e não criar um banco de dados específico para isso, então. A gente tem uma visão de que o próximo CRM das empresas vai ser um CRM conversacional. Vai ser um CRM que, ao invés de ter campos estruturados, a gente vai conseguir tirar insights sobre o cliente a partir das conversas.
E para mim, um exemplo muito claro disso, de novo, toda hora eu cito minha esposa, mas é o meu exemplo mais próximo. Imagina, por exemplo, que eu esqueça o meu celular desbloqueado com o WhatsApp aberto na minha mesa, no escritório. Qualquer pessoa que pegar o meu celular, pegar minha conversa com a minha esposa, rolar para trás, ver o histórico, tudo que a gente conversou, ele vai saber exatamente como é que é meu relacionamento com ela. Vai saber quais são as minhas preferências, a dela, a tal ponto que vai saber até como eu falo e como ela conversa, a ponto dela conseguir continuar a conversa com a minha esposa não saber que não sou eu. Dado o conhecimento que você consegue tirar desse histórico, dessas mensagens, né? A gente acredita que a tecnologia está caminhando para chegar num ponto onde a gente vai conseguir fazer isso com software. Eu vou conseguir criar o que a gente chama de memória. Não é um banco de dados de mensagens, né? A gente tá trabalhando um projeto, como que eu construo uma memória para o histórico de mensagens, porque a nossa memória, a gente não armazena tudo, a gente armazena aquilo que é importante, né? Então, como é que eu seleciono o que é importante e o que não é? A gente está tentando criar algo nesse sentido, que é onde a gente acha que vai estar o ouro mesmo, né? O ouro da empresa não é automatizar, não é responder rápido, é conhecer melhor o cliente. Se a gente conseguir, através dessa ferramenta, fazer com que a empresa conheça melhor o cliente, a gente deixa de ser uma ferramenta de redução de custo e passa a ser uma ferramenta de geração de receita, né? A gente agrega muito mais. A nossa proposta de valor muda completamente. Uma curiosidade que eu tenho, porque tem um case interessante, porque você falou de smart contracts, eu acho que tem tudo a ver com esse conceito de smart contracts, de você ter um relacionamento com a empresa a partir desse bot, a partir de agora, né? Você manter um relacionamento, né, longevo, né, com a empresa e poder conversar e ter esse contexto, Próximo, né? Agradável, aquela coisa chata, né? Para ter esse relacionamento, quer dizer, quando a gente tem um relacionamento, os dois lados podem começar a conversa, né? E a gente, sempre que a gente fala de chatbot, é muito comum, igual o case lá que o Daniel perguntou, pergunta e resposta, né? A gente sempre pensa assim, o usuário começa a conversa, né? Ele começa e é sempre, parece que são rounds, né? São rodadas, né? Rodadas de pergunta e resposta. Agora, até que ponto... Porque imagina o seguinte case, eu tenho um sistema de Service Desk, ou até um sistema de alarme no meu servidor, que aí toda vez que o servidor atinge uma carga muito alta, normalmente eu gero um alarme e cadastro uma ocorrência lá no Service Desk, um alarme, cadastro lá para a equipe técnica poder ver aquele chamado e resolver aquele problema, né? Atuar naquele problema, né? Uma interface, um chatbot, poderia estar no WhatsApp desses técnicos e ao invés deles terem que ficar consultando o Service Desk toda hora, quando acontecesse o alarme, o chatbot já entrasse em contato. Ô, Sérgio, aconteceu o alarme, o seu CPU lá está com 98% de processamento, o que você quer que eu faça? Né? Ou seja, como é que é feito isso para um chatbot começar a conversa? Se isso é viável... Isso é completamente viável, só que é um tema que é tratado assim, com muito cuidado pelos aplicativos de mensagem, né? Qual que é a grande preocupação aí do WhatsApp, do Messenger, da Apple, do Google? Eles não querem que esses canais virem o próximo SMS, né? Que o SMS acabou virando isso. O SMS tem essa possibilidade de você conseguir começar a conversa, porque para fazer isso basta você saber o número do telefone da pessoa, né? Então, eu não preciso nem conhecer a pessoa. Se eu sei o número dela, eu consigo mandar para ela. Eu posso fazer até por tentativa e erro, sair mandando para todo mundo. Por mais que as operadoras tentassem colocar regras de você só pode mandar para quem autoriza e tal, acabou que o mercado não conseguiu se autocontrolar. Então, isso aí acabou matando o canal. Tanto que hoje, quando a gente recebe um SMS, é a última coisa que a gente olha, né? Provavelmente você sabe que é algum spam que você está recebendo, então é um negócio que mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, tecnicamente, não tem problema nenhum. A gente consegue começar a conversa em qualquer um desses canais. O que os canais fazem como restrição? É uma restrição mais de política de uso, né? Eles pedem que, na grande maioria dos casos, eles exigem que a comunicação seja iniciada pelo cliente. Então, você só sabe o ID, o identificador do usuário, quando ele te manda a primeira mensagem. Tá? Então, com exceção do WhatsApp, que usa o número do telefone celular,
todos os outros canais, cada cliente tem um identificador que você não tem como saber de forma antecipada qual é o identificador dele, porque não é o e-mail dele, não é a conta dele no Facebook, não é a conta dele no Instagram. Eles criam no aplicativo de mensagem, cada usuário tem um novo identificador que não é o identificador público, é um identificador privado, que normalmente é um identificador que está restrito para aquela conversa. Então, cada pessoa tem um identificador para cada empresa, com cada robô que ele está conversando. Então, se ele conversa com o robô A, com o identificador 1, o robô B não consegue pegar esse identificador 1 e mandar uma mensagem para ele, porque vai dar como um endereço inválido ali, um destinatário inválido. Então, o que eles fazem? Eles exigem isso, que a primeira conversa seja sempre iniciada com o cliente. Só que uma vez que o cliente, o usuário, iniciou a conversa, a partir daquele momento você tem o identificador dele. Então, você consegue, de forma ativa, mandar uma mensagem para ele 7 dias depois, um mês depois. E aí eles voltam com as políticas de novo também. Alguns motivos de contato são permitidos serem usados pela empresa, pelo robô. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra, eu posso mandar uma mensagem daqui a 7 dias no Facebook falando sobre a entrega daquela compra, uma pesquisa de satisfação, alguma coisa relacionada àquela compra. Mas eu não posso mandar uma mensagem com uma promoção. Então, conteúdo promocional, por exemplo, eu não consigo fazer. E aí, cada canal tem a sua regra. No WhatsApp, como o identificador é conhecido, é o número do telefone, eles tiveram que fazer uma solução mais diferente de todos os outros canais, mais complicado do que os outros canais. O que eles fizeram? Se o cliente nunca mandou uma mensagem para você, ou se ele não mandou nenhuma mensagem para você nas últimas 24 horas, a mensagem que você enviar para ele, ela passa a ser paga. Então, e é um pago caro, não é um pago barato, não. Então, hoje no Brasil, um SMS está girando aí na casa de 5 a 10 centavos, de acordo com o volume de mensagens que você manda, né, que você contrata da operadora. No WhatsApp, isso está girando na casa de 30, 35 centavos por mensagem. Então, imagina assim, toda vez que a CPU chegar a 100%, você vai ter que mandar uma mensagem que vai custar 35 centavos. Para coisas que acontecem com frequência, ou que agregam um pouco valor, isso não justifica, né? Então, imagina, por exemplo, eu comprei um produto de R$10, toda vez que mudar o status dele lá, eu vou ficar gastando 35 centavos, a margem da empresa vai embora, né? Agora, em compensação, se eu, por exemplo, estou vendendo um apartamento e eu agendei uma visita com o corretor acabou de chegar no apartamento e você está atrasado, 35 centavos para te lembrar que está na hora de você ir para o apartamento, para vender um apartamento que custa dezenas de milhares de reais, justifica os 35 centavos fácil. Então, depende muito do caso de uso. Então, assim, tecnicamente não tem restrição no WhatsApp, é mais de modelo de política de uso mesmo, né? E nos outros canais, você tem algumas políticas também, mas são mais flexíveis. Você não tem a questão do custo, né? Tirando o SMS, o Facebook, você não tem essa questão do custo. Então, eu, no seu caso, aí, por exemplo, usando esse caso fictício, eu pediria para todos os meus funcionários usarem o bot no Facebook e mandasse uma primeira mensagem falando, ok, pode me mandar alertas por aqui. E aí, a partir daí, eu posso me comunicar de forma livre com ele. Entendi. Olha, já são 7h04 e a nossa proposta do Stay Talks é que sempre fique em 1 hora, então vamos tentar só fazer um wrap-up aqui. Eu vou juntar 2 perguntas em uma, né? Tem uma pergunta aqui, qual que é geralmente a composição de uma equipe que atende um cliente da Take? São mais pessoas de TI ou são de outras áreas? Né? E vou juntar com mais uma pergunta / comentário aqui do Henrique sobre essa questão aí que você acabou de falar, desses diversas mensagens, isso encarece a manutenção, né? Você tem code bases diferentes, imagino, como é que funciona essa questão, ou se uma plataforma como o Blip, ela já deixa isso transparente. Então, vamos tentar responder essas 2 perguntas relativas a recurso humano, né? Recursos humanos para criar um chatbot lá na Blip, atender um cliente lá na Take e qual que é o desafio dessa questão aí da manutenção nessas diversas regras diferentes? A Take, a gente tem basicamente 2 ofertas, né? A gente tem uma primeira oferta, que é a plataforma, e uma segunda oferta, que é o serviço, que é essa possibilidade de você ter pessoas do nosso time trabalhando no seu contato, né?
Eu costumo fazer a comparação seguinte: o Blip é como se fosse o PowerPoint, né? Então, ele é uma ferramenta para construir apresentações. Só que nenhuma empresa quer uma ferramenta de construir apresentações. A empresa quer uma apresentação, né? O que ela quer no final é uma apresentação. Então, você, como empresa, você pode contratar o Microsoft PowerPoint como ferramenta e pode ter alguém dentro de casa, que é um designer ou alguém que vai construir a apresentação para você usando a ferramenta. Se você não tem ninguém na sua empresa bom de apresentações, o que normalmente você vai fazer? Vai procurar um freelancer, uma agência, alguém que vai construir para você usando o PowerPoint, né? Então, a gente é exatamente isso. O Blip é a ferramenta, né? É uma versão só, é uma ferramenta na nuvem, ela é online, então você não precisa ter nada instalado no seu ambiente, você faz tudo lá dentro. Você constrói toda a experiência que você quer entregar para o seu cliente ali dentro, usando a ferramenta. E aí você decide, se eu acho que eu tenho um time capaz de fazer isso, a gente tem todo um suporte para treinar material, documentação sobre como fazer isso, né? E aí depois eu vou entrar na questão dos papéis, né, que compõem a equipe. Mas se agora você olha para dentro de casa e fala, olha, eu não tenho todas as habilidades necessárias, eu preciso de alguém para fazer para mim, você pode contratar a Take ou qualquer outra empresa no mercado que use a ferramenta também. A gente tem clientes muito grandes, inclusive, que contratam a Take só como ferramenta, que o time que constrói é um outro terceiro, é uma empresa de consultoria que já trabalha com eles, uma fábrica de software, né? Então a gente tem, inclusive, vários parceiros que trabalham com a gente nesse modelo também. O nosso objetivo como empresa é ser uma empresa de plataforma. A gente oferece o serviço como uma forma de acelerar o uso da plataforma para os clientes que não têm um time interno capacitado. Tanto que uma das coisas que a gente faz é transferência de conhecimento. Às vezes a empresa não tem o time pronto, o nosso time entra construindo as primeiras versões e, em paralelo, treinando o time do cliente para que ele, em algum momento, ele assuma aquilo e possa seguir a vida sozinho. O que normalmente é esse time, né? Esse time também pode ser tão grande ou pequeno quanto a empresa queira. A gente tem empresas que começam com projetos super simples, num modelo onde você tem basicamente uma pessoa de produto, uma pessoa de design de conversas, né? Mas no final das contas é um design que vai pensar na experiência, a pessoa de produto pensando muito do ponto de vista da empresa, o objetivo de negócio da empresa, o design pensando do ponto de vista do usuário e um desenvolvedor, que é a pessoa que vai operar a ferramenta, vai fazer as integrações, vai conhecer um pouquinho de inteligência artificial, então já vai quebrar um galho ali na construção do NLP também. Só que à medida que o projeto ganha importância, você começa a ter que especializar essas pessoas, né? Então, quando a gente vai nas empresas mais maduras que a gente atende, normalmente um time ele tem, além da pessoa de produto, da pessoa de design, do time de desenvolvedores lá, né, das pessoas que desenvolvem. Ela tem também pessoas que ficam por conta de construir o modelo de NLP e aprimorar, né, de construir as intentes e olhar como melhorar a performance do motor cognitivo. Tem pessoas que ficam por conta de fazer análise de dados, olhar para todo o volume de mensagens, tudo que aconteceu lá dentro e tirar insights que vão melhorar a experiência do cliente. E tem uma outra pessoa que mais com foco no objetivo de negócio mesmo, que ela vai estar olhando do ponto de vista de metas da empresa com aquele projeto. Se era vender, quanto que eu estou vendendo, o que eu preciso fazer para vender mais, né? Ela vai estar lá mais como uma pessoa de negócio. Então, é como se fosse uma startup, né? Você tem o CTO, você tem o CEO, você tem a pessoa de marketing, que é o design, você tem a pessoa de dados, você tem um financeiro, um CFO. Então, é um time que pode ser tão completo. Então, a gente tem empresas, por exemplo, hoje tem times de 20, 30 pessoas lá na Take trabalhando exclusivamente para eles. Outros que têm um time de 2, 3 pessoas também que conseguem resolver o problema, principalmente quando o projeto é mais simples. Por isso que falar de custo também é difícil. Mas, então, em termos de custo de manutenção, se você tem um projeto simples que, em teoria, não evolui muito, por exemplo, você tem uma árvore de diálogo lá, de pergunta e resposta muito fixa, muito estática, a princípio você não teria custo de manutenção nenhum, né? A própria plataforma já se vira quando surge versão nova do WhatsApp, versão nova do Facebook, ela já atualiza os conectores, não teria problema, né, para esse tipo de coisa. A experiência, né, que a gente tem é que esses casos são mais comuns quando o público é interno, mas mesmo assim eles são raros, porque
No início você quer que seja só isso, mas a pessoa do outro lado que está usando, ela vai forçar para que seja um pouquinho mais do que só isso. Entendi, E aí acaba criando a necessidade de evolução. Mas normalmente CS10 que é um ambiente mais controlado, né? Normalmente 90% dos problemas ou é senha ou é impressora. Então você consegue resolver de forma muito rápida e muito fácil com a automação, né? Quem é de TI sabe que 90% de qualquer CS10 se for é senha e impressora. Então, e é uma coisa que o pessoal que fica no CS10 fica pé da vida de ter que resolver, né? Eu tô quase criando um chatbot desse para minha mãe, para quando ela me liga falando que, olha, eu não fiz nada e parou de imprimir. Para finalizar, agora, teve uma pergunta sobre isso, foi do Daniel também, né? De novo, Daniel participou, muito obrigado, viu, Daniel? A ideia era essa mesmo, de participar do talk, é um bate-papo, mas ele perguntou sobre o NLU, quer dizer, NLU a gente já tinha conversado aqui, já é meio claro que a Blip, ela não tem, ela é aberta e compatível para você utilizar, se você quiser, o NLU da Google, do Azure, da Alexa, da Amazon, né? Enfim, o Watson lá, Discovery, né? Que é o Natural A Language gente Understanding. entende o seguinte, isso é uma briga de gente muito grande, então não faz sentido eu tentar construir alguma coisa melhor do que o Google, melhor do que a Amazon, melhor que Microsoft e IBM. Então, mas a gente tem um projeto, sim, de construir um NLU próprio, inclusive a PUC é uma parceira nesse projeto, a gente tem alguns alunos aí de graduação ajudando a gente com bolsas que a gente tem com a PUC, de construir um NLU, mas não um NLU genérico como são desses grandes players aí, né? A gente quer construir NLUs que são específicos, primeiro, para o português, porque a gente provavelmente é a empresa hoje que tem o maior histórico de mensagens em português sendo trocadas nesse tipo de canal. E segundo, para verticais específicas. Então, hoje, por exemplo, a gente atende as 3 das 4 grandes marcas de automotivas do Brasil. Então, eu tenho como construir um NLU que vai ser muito mais assertivo na hora de entender intenções relacionadas à manutenção de carro do que provavelmente a IBM vai conseguir fazer com o português. Então, a gente está começando a dar uns passos assim. Eu não quero concorrer, porque eu não quero ter uma solução genérica, mas a ideia é que para algumas verticais específicas e pro português, a gente tem algumas coisas sendo feitas aqui no Brasil melhor do que está sendo feito lá fora. Entendi. Ô Sérgio, muito obrigado. Eu acho que está na hora de a gente fechar, senão vou acabar atrapalhando a sua vida também. Eu acho que nós cumprimos o objetivo aqui. Bom demais. Foi muito legal o papo, cara. Foi bom demais. O papo, eu demorei uns 5 minutinhos para gravar, mas está gravado. Depois vai ficar disponível lá no site do Say Talks. Mas foi bom demais essa parceria da PUC com a Take. Vai ser, se Deus quiser, vai render fruto para danar. A plataforma é boa, o Bot está aí para dominar toda essa parte de interação corporativa com o cliente, né? Eu acho que vai ser bom. Agradecer todo mundo que veio, todo mundo que participou, muita gente entrando e saindo. Depois vou olhar as estatísticas aqui para ver o total quantos que participaram, mas foi ótimo. Então, obrigado. Tá? Espero contar com você. Hugo. Eu que agradeço, cara. E estamos à disposição, se quiser marcar outros aí, às vezes outros formatos, outras pessoas da TEI, que tem gente muito mais interessante do que eu para falar lá. A própria Flávia aí que comentou, eu tenho quase certeza que é a Flávia lá da TEI. Ela tem muito conhecimento para compartilhar e estamos abertos, cara. A parceria com a PUC para a gente, ela só cresce. Desde na ponta lá no ensino, como você está começando aí com a gente, mas até na área de pesquisa também, a gente tem umas experiências muito legais com a universidade. Vamos fazer isso crescer. Tá ótimo, então. Obrigado, viu? Valeu, um abração para você. Abraço. Até mais, pessoal, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Vou encerrar a gravação aqui agora. E aí, precisando qualquer coisa, pode mandar e-mail, hugo@pucminas, vou colocar aqui no chat para quem quiser mandar e-mail, mandar sugestão, mandar dica, quiser pergunta, né? A gente está sempre à disposição, tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado. Tchau. Obrigado, um abraço.